Vai voltar alguns livros, né? Vai ter Judas, Terceira João, Segundo, Primeiro, depois Segundo e Primeiro Pedro. E aí você vai achar aí, amém? Você vai achar a carta aos Hebreus. O capítulo é o de número 11. Hoje é culto com a família, mas com o tema Encontro com a Palavra. Então hoje a gente vai um pouco mais devagar. Vai ser uma mensagem mais expositiva, mas eu creio que todos nós iremos entender e iremos sair daqui abençoados pela palavra de Deus. O capítulo é o de número 11. A carta é aos Hebreus. Hebreus capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura inicial. Pode baixar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Amém. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Você não vai fechar a sua Bíblia, que nós vamos fazer leitura depois dos outros versículos no decorrer da mensagem. Hebreus capítulo 11. A epígrafe do texto diz: a natureza da fé, exemplos de fé tiradas do Velho Testamento. Hebreus capítulo 11. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao verso 4, está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Amém, irmãos? Mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 11 aos Hebreus, que na sequência nós vamos ler mais alguns versículos. Hebreus capítulo 11 é um texto muito conhecido dos irmãos. Fala sobre a importância da fé e nos ensina a base da fé. O que seria a fé? A fé, irmãos, é a base para tudo aquilo que nós cremos, né? Para tudo aquilo que nós vivemos na nossa religião, para tudo aquilo que nós sabemos acerca de Deus. Tem coisas que nós não vamos saber explicar. Tem coisas que não tem como você provar. Somente pela fé você vai alcançar níveis mais profundos na presença de Deus. Por outro lado, tem coisas que temos como provar. Por exemplo, a veracidade da Bíblia, tudo aquilo que foi falado por mais de 40 autores diferentes, em épocas diferentes. Todos eles têm concordância, ainda que foi em tempo diferente, mas eles falam tudo numa harmonia, porque foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos a história secular que prova a verdade, ou melhor, a veracidade da Bíblia. Nós temos a teologia e por aí vai, que sempre vai mostrar que essa Bíblia que nós temos nas nossas mãos é um livro que é digno de toda a confiança. Só que quando nós nos deparamos com o capítulo 11 aos Hebreus, quem está escrevendo o capítulo 11, parece que vai dar um choque na nossa mente, porque ainda que nós precisamos de algo que é palpável, algo que nós podemos ver para poder nos dar uma certa confiança, ele já começa dizendo assim: olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, só há esperança quem tem fé. Porque se você vê, irmão, não há mais esperança. Mas a partir do momento que você não vê, vai nutrindo essa fé dentro de nós. E isso nos traz esperança. E ele vai dizer: e é a prova das coisas que não se vê. Então pela fé nós cremos que Deus criou os mundos. E quando fala dos mundos, fala do mundo espiritual e do mundo físico, já trazendo para nós a informação de que esse mundo que nós hoje vivemos, ele foi criado a partir do mundo invisível. Por que do mundo invisível? Porque Deus é Espírito, o Espírito é invisível.
Deus criou todas as coisas no mundo invisível e trouxe a existência no mundo visível. Verso de número 4 vai dizer: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons ou das suas obras, e por ela, depois de morto, ainda fala. Sabemos que a obra não salva ninguém, o que salva é a fé, mas a fé sem obra, a fé é morta. Por quê? Porque se você tem fé, automaticamente você gera a obra. Não tem como você falar que tem fé e não gera. É a mesma coisa uma árvore, irmãos, frutífera. Ela precisa gerar fruto. Se ela não gerar fruto, ela não está cumprindo o seu propósito. Assim também é na vida do crente. O crente precisa produzir obra. O crente precisa fazer obra. E, irmãos, eu tenho uma palavra que talvez você vai ficar um pouco chateado. Mas pessoas que às vezes colocam as coisas seculares em primeiro lugar e deixam as coisas de Deus em segundo plano, Jesus vai dizer assim, ó: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. E quais são as outras coisas? Lá no capítulo 7 de Mateus, quando ele está falando ali no Monte das Bem-aventuranças, ele vai falar: olha para as aves, elas não semeiam, não plantam, mas mesmo assim Deus, o seu Pai alimenta. Olha as plantas, os lírios, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu bonito como um lírio. Então ele vai falar: não se preocupa com essas coisas, porque Deus vai suprir a sua necessidade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Só que quando nós trocamos os valores, quando nós colocamos as coisas seculares em primeiro lugar, irmãos, quando nós estamos na nossa casa depois de um dia fatigante de serviço e nós falamos assim: não vou no culto hoje, estou cansado. Irmãos, isso não é pecado. Só que Deus sabe que não pode contar com você, porque na hora que Deus mais precisar de você, você vai colocar um empecilho, um impedimento, um obstáculo. Deus precisa de pessoas que estejam disponíveis para fazer a obra de Deus. Deus não conta com pessoas talentosas. Deus não conta com pessoas que têm dom, irmãos. Deus não conta com pessoas somente que têm capacidade. Porque muita gente que tem capacidade, tem dom, é talentoso, coloca muitas coisas para não fazer a obra de Deus. Mas Deus conta com pessoas disponíveis. Porque pessoas disponíveis vai saber que na hora que Deus contar com ele, chamar ele, ele vai se posicionar para fazer a obra de Deus. As obras é importante. Pastor, por que a obra é importante? A Bíblia vai dizer que Isaías, ele vai chegar até o rei Ezequias e vai falar assim para o rei Ezequias: olha, essa enfermidade ali é para a morte, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. A Bíblia diz que Isaías sai, irmãos, do quarto do rei. O rei ouve a palavra e vê. O rei vai virar o seu rosto para a parede e vai dizer assim: Deus, lembra das obras que eu fiz? E a Bíblia diz que Deus se lembra das obras do rei Ezequias e acrescenta mais 15 anos de vida para ele. Porque quando nós fazemos a obra de Deus, irmãos, o diabo ele pode até nos acusar, o diabo ele pode até tentar nos paralisar, pode até se colocar contra nós, mas todas as vezes Deus vai olhar para as obras e vai dizer assim: as obras dele é obras dignas de arrependimento. Porque as obras que é gerado de alguém que tem fé, irmãos, ela permanece para sempre. Então as obras é importante. Abel morreu, mas as obras de Abel ainda continuou falando, a ponto do próprio Deus dar testemunho dele. E eu nem vou entrar aqui, irmãos, no mérito de Jó, porque mesmo Jó estando morto, nos dias de hoje, quando nós pegamos o livro de Jó, nós nos alegramos com o capítulo 1, quando o próprio Deus diz assim: tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, reto, se desvia do mal? Será que Deus, irmãos, poderia olhar para hoje, para o Jardim Aeroporto 3, se houvesse uma conversa no mundo espiritual, Deus e Satanás, Deus poderia olhar hoje para o
o Jardim Aeroporto 3 e dizem assim para Satanás: você tem visto lá no Vale da Bênção, meu servo, a minha serva? Homens e mulheres íntegros que se desviam do mal. Será que poderia, irmãos? Então as nossas obras, mesmo depois que nós partimos dessa vida, vai continuar falando. Verso 5: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho que agradou a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Primeiro, ninguém está fazendo a obra de Deus, irmãos, voluntariamente. Esse negócio aí de que a igreja é voluntária, eu vou quando quero, eu vou quando dá, irmãos, isso daí é uma mentira do diabo. Nós estamos trabalhando para Deus, e todos nós iremos receber uma recompensa. É por isso que no livro de Apocalipse você sempre vai ver esse termo: e o que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. O que for fiel até o fim, darei o direito de comer do maná que está escondido. O que for fiel até o fim, gravarei o nome dele nas colunas da casa do meu Deus. Então há uma recompensa para nós, há um galardão para cada um de nós. Nós iremos nos apresentar diante de Deus no dia do tribunal de Cristo para receber o nosso galardão. E Deus vai olhar para nós e vai dizer assim: o que tem nas suas mãos? As nossas obras serão provadas com fogo, diz a Bíblia. E a Bíblia diz que se a obra que nós fizemos aqui na terra, se ela for de ouro, de prata, de bronze ou de pedras preciosas, elas serão purificadas. Mas se ela for de palha, de madeira e de feno, ela será consumida. Então nós precisamos nos preocupar se nós estamos mesmo de fato fazendo a obra de Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer no verso 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou uma arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Irmãos, imagina num tempo em que não chovia, vinha uma cerração, e essa cerração ela vinha da terra, molhava as raízes da planta e retornava para a terra. Deus libera uma palavra para Noé dizendo assim: prepara uma arca porque vai chover. A Bíblia diz que pela fé Noé, ele creu, irmãos, ainda que não se via, nunca viu chuva. Imagina, irmãos, falar para alguém que vai chover num período em que não havia chuva. É o que aconteceu com ele. E porque ele teve fé e creu, salvou ele e a sua família, condenando assim todo mundo que não creu na pregação de Noé. Verso 8: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia, e pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Quando Deus se manifesta para Abraão, Deus vai dizer assim: Abraão, sai da casa da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. É bonito falar, irmãos, que Abraão creu e foi, mas você já parou para imaginar qual eram os detalhes? Deus não falou aonde Abraão iria chegar, Deus não mostrou o lugar, Deus não deu uma localização para que Abraão colocasse no GPS da época, para ele poder ver a foto do lugar onde ele iria chegar. É orientado nos dias de hoje, quando você vai para um lugar que você não conhece, coloca o endereço no GPS e vê a trajetória, porque a nossa memória é uma memória fotográfica. Então quando você estiver indo, se acontecer qualquer imprevisto, você vai conseguir se localizar, porque a memória é fotográfica. Mas aqui para Abraão o negócio é diferente. Deus só falou: sai da casa dos seus pais, da sua família, da sua parentela,
e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão não questionou, Abraão creu e foi. Será que se hoje Deus nos chamar e mandar a gente ir para algum lugar, será que nós vamos questionar a Deus? Ou será que nós vamos acreditar no que Deus está dizendo? Porque nós precisamos saber, irmãos, que vai trazer uma estabilidade. É por isso que tem muita gente que não se firma na presença de Deus, com algumas exceções. Tem pessoas que sempre têm um plano B. Eu vou para a igreja, mas se não der certo, eu volto a fazer o que eu fazia antes. Ela não entende que com Deus não tem plano B. Com Deus só existe um plano. É só o que Ele te chamou para fazer e acabou. Pastor, e se não dá certo? Não tem a possibilidade de não dar certo. É só se você não quiser. Porque se você crê que foi Deus que te chamou, a vitória também é garantida. Até porque é uma palavra sobre a nossa vida, e a palavra é: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concluir na nossa vida. Abraão creu, irmãos, e Abraão foi. A Bíblia diz que pela fé, no verso 9, habitou na terra da promessa. Abraão chegou na terra da promessa, irmãos. E quando ele chega na terra da promessa, ele não vai acomodar, porque chegou aonde Deus mandou ele chegar. Mas ele entende que quando nós alcançamos a promessa, é só o começo daquilo que Deus tem na nossa vida. A prova é que Abraão, irmãos, não construiu uma casa para ele, mas Abraão morava em cabanas. Pastor, Abraão poderia construir uma casa de alvenaria, se fosse o caso? Poderia. Abraão era muito rico. Deus fazia Abraão prosperar de uma forma extraordinária. A prova é que chegou um momento que Abraão, irmãos, ele percebe que os seus pastores estão brigando com os pastores de Ló. Por quê? Porque Deus tinha enriquecido tanto ele, e tinham tanto gado, e os gados começavam agora a passar no território um do outro, e começou a haver briga. Então ele tinha muitas condições, mas ele não construiu uma casa, ele construiu uma cabana. Porque cabana fala de coisas móveis. Cabana está dizendo assim: Abraão está liberando uma palavra no mundo espiritual, dizendo: eu alcancei a promessa, mas eu não vou me acomodar com a promessa. Até porque essa promessa é só o início do propósito que Deus tem na minha vida. É por isso, irmãos, que eu não entendo. Tem pessoas que começam a galgar posições na igreja, e quando chega na posição que ela almejava, ela sossega, ela acomoda, ela começa a fazer as coisas de forma relaxada. Há um ditado no meio dos pastores que diz assim: nem todo bom diácono vai ser um bom evangelista, porque às vezes se acomoda demais na posição que queria chegar. Abraão não. Abraão chegou na terra da promessa, e ele entende: essa terra aqui, ó, não é minha, é uma terra alheia. Por quê? Porque as promessas que Deus fez para mim não é uma promessa territorial, mas é uma promessa eterna, espiritual. Deus olhou para Abraão e falou assim: Abraão, olha, através de você será bendita todas as nações da terra. Abraão entende: eu preciso gerar um filho, porque Deus falou que seria bendito todas as nações da terra. Só que Abraão não pode gerar filho, porque Abraão, ele é avançado de idade e a sua mulher é estéril. A Bíblia vai dizer que chega um certo dia, Abraão está dentro da sua tenda, e dentro da tenda Deus vai dar um grito em Abraão. Você percebe que Deus grita com Abraão, porque Deus vai dizer assim: Abraão, sai da sua tenda, Abraão. Abraão estava choramingando, dizendo assim: todas as coisas que eu alcancei, eu vou deixar para Eleazar, ele será o meu herdeiro. A mentalidade de Abraão é essa. Deus falou que seria bendito todas as nações. Eu tenho um filho com Agar, Ismael. Agora eu tenho alguém que vai herdar todas as coisas que eu tenho Eleazar. Aí Deus vai dizer assim: Abraão, sai da sua tenda, Abraão. Abraão vai sair da tenda. Deus vai falar assim: Abraão, olha para o céu, conta as estrelas do céu, Abraão. Abraão não consegue contar as estrelas do céu. Deus vai dizer: Abraão, conta as areias da praia, Abraão. Ele não consegue contar, porque é inumerável. Aí Deus diz assim: ó, assim será a sua descendência. Quando Abraão olha para o céu e vê as estrelas, irmãos, tem uma estrela que se destaca. Eu imagino Abraão olhando para
e dizendo: Deus, que estrela é aquela que se destaca? E eu imagino Deus falando com Abraão. Aquela estrela, na verdade, não é uma estrela, é uma cidade, é a Nova Jerusalém. Antes da antiga Jerusalém existir, Deus estava mostrando para Abraão a Jerusalém celestial, que não só Abraão vai morar, mas eu e você também, nós vamos morar nessa Jerusalém. É por isso que Jesus em João 14 vai dizer: crê em Deus, crê também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando Deus faz a promessa para Abraão, Deus não está falando de promessa territorial. Porque se Deus está falando que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu e como a areia da terra, Deus está dizendo: a sua descendência será incontável. Então não está falando de genética, não está falando de DNA. Porque se você for trazer hoje no censo, você vai ver que há aproximadamente 6 milhões de judeus, não mais que isso. E esse número não vai aumentar, irmãos. Mas quando Deus fala para Abraão: através de você será bendita todas as nações da terra, Deus estava fazendo uma promessa messiânica. Porque de Abraão viria Jesus. Jesus não iria morrer na cruz do Calvário, ressuscitar, e todos aqueles que creem em Jesus vai ser feito filhos de Deus. Deus estava mostrando para Abraão agora o número da igreja, irmãos. A igreja será um número incontável, porque desde o momento em que Jesus ressuscitou até os dias de hoje, não para de aumentar o número de filhos de Deus. As pessoas que creem na palavra, que aceitam Jesus como único e suficiente Salvador, serão como as estrelas do céu e como as areias da terra. Isso é igreja. Olha o verso de número 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. É a Nova Jerusalém. Deus mostrou para Abraão, irmãos, a Nova Jerusalém, a cidade que as ruas são de ouro, a cidade que as paredes são de jaspe, aonde não há corrupção, aonde o ladrão não entra, aonde a traça não corrompe. É por isso que Jesus falou assim: olha, quer amontoar tesouro? Amontoa tesouro no céu, porque aonde tiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Olha o verso de número 14. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquelas de onde havia saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles, de ser chamados seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Olha o que está escrito em Hebreus, irmãos, capítulo 11, verso 14, que nós lemos. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Está falando que Abraão, Isaac e Jacó. Está falando, irmãos, que Elias, Eliseu, Ezequiel, Daniel, Naum, Obadias, Abacuque, todos esses homens esperavam receber uma promessa, viver uma promessa, mas que não era terrena, que era celestial. E a prova é no verso 15. Porque se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teriam a oportunidade de tornar. Sabe o que Deus está falando nesse versículo? Que eles não estavam querendo voltar para o jardim do Éden. Está dizendo, ó, se de verdade se lembrasse daquela de onde saía, da onde toda a humanidade saiu, do jardim do Éden. Mas não é essa que eles queriam voltar. Porque a Bíblia vai dizer que depois do pecado do homem, Deus colocou 2 querubins na porta do jardim do Éden, e uma espada de fogo que rodeava o jardim, para que ninguém entrasse e comesse da árvore da vida. Mas eles não estão querendo voltar para o jardim. Eles estão olhando, irmãos, para a cidade, a Nova Jerusalém. É por isso que no verso de número 17 vai dizer: pela
pela fé ofereceu a Abraão Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu primogênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou Deus que era poderoso, Abraão considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar Isaque. Isso aqui é ter fé, irmãos. Mas quando a palavra do Senhor nos fala que eles esperavam por uma pátria, porque quando Deus ele chama Moisés, a palavra do Senhor vai dizer que quando Deus leva Moisés em cima do monte, Moisés está em cima do monte e Deus vai dar ali a planta do tabernáculo para Moisés. O capítulo 8 de Hebreus vai dizer que aquilo, irmãos, é uma cópia do original. Então, se o tabernáculo é uma cópia do original, Deus está nos ensinando que tudo que tem nessa terra, que é visível, é uma cópia daquilo que está no céu. Se existem cidades na terra, irmão, porque tem uma cidade no céu preparada para nós. Se existem cadeiras, mesas, é porque no céu também tem. É por isso que tudo aquilo que nós vemos, tocamos, o que é visível, é uma cópia muito fraca daquilo que é o original que está no céu. É por isso que nas bodas do Cordeiro nós vamos se assentar na mesa com Cristo. Cristo vai servir a ceia para nós. Nos 7 anos que vai estar na terra a grande tribulação, a igreja vai estar no céu ceando as bodas do Cordeiro. É por isso que lá no céu vai ter galardão. É por isso que lá no céu tem cavalos de fogo, tem carros de fogo no céu. Porque tudo aquilo que nós vemos na terra é uma imitação do que está no céu. E a prova é, verso 24: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco viver a alegria do pecado, tendo por maior riqueza o ventúpero de Cristo, o ventupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, inabalável naquilo que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, aspergindo sangue, para que o destruidor não matasse os primogênitos e não os tocasse. A palavra do Senhor diz que Moisés, irmão, se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, rejeitou toda a riqueza do Egito, rejeitou todos os privilégios para viver uma vida de perseguição, uma vida sofrida, mas sabendo que a recompensa que Deus tinha para ele era maior do que os prazeres do mundo. É por isso que o crente não precisa renunciar. É por isso que o crente precisa ter uma vida de renúncia, porque ainda que o mundo possa oferecer alguma coisa, não se compara com a glória que há de ser revelada. A nossa maior recompensa não é ter carro importado aqui na terra. A nossa maior recompensa não é ter uma mansão aqui na terra. Mas a nossa maior recompensa é ter o nome escrito no livro da vida. Tem muita gente que não tem casa própria na terra, mora de aluguel. Tem muita gente que não tem o seu carro próprio, anda de condução, anda a pé, anda de bicicleta, anda de Uber. Mas sabe que lá no céu tem uma morada preparada para ele. E que um dia vai ouvir a voz do seu Senhor dizendo: vinde, benditos do meu Pai, e tomai posse da herança que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tem uma casa preparada no céu para você, tem uma habitação preparada no céu para você, mas não troque a recompensa vindoura pelos prazeres desta vida. Vale a pena, irmãos, matar a carne, vale a pena renunciar aos prazeres deste mundo para viver as promessas de Deus. Verso 33, para a gente caminhar para o encerramento desse sermão: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a bocas de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, e nas batalhas se esforçaram e puseram para fugir exércitos estranhos. Olha, quando fala os quais pela fé venceram reinos, praticando a justiça,
e alcançaram as promessas, fechando a boca de leão. Está falando de Daniel. Apagaram a força do fogo Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Escaparam no fio da espada. Atos capítulo 12. Pedro está preso porque ele ia morrer, irmãos, mas a igreja orava. Deus deu livramento para Pedro. Puseram para fugir exércitos estranhos. Quem não se lembra de Josué conquistando toda a terra depois que ele passa o Jordão? Verso de número 35. As mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos. Uns foram torturados, não aceitaram o seu livramento, ou seja, não negaram a Cristo para poupar a tortura, mas alcançaram uma melhor ressurreição que acontecerá no dia do arrebatamento. Verso 36. Outros experimentaram cárceres, escárnios, açoites e prisões. Foram apedrejados, como Estevão foi apedrejado. Foram cerrados ao meio. Isaías foi cerrado ao meio. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Foram mortos a fio da espada. O apóstolo Paulo foi decapitado, irmãos. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Quem não se lembra de Elias? Todo mundo conhecia Elias por causa da sua vestimenta. Desamparados e aflitos foram maltratados, dos quais o mundo não era digno. Ô irmãos, a Bíblia está dizendo que todos esses homens que vieram antes de nós, o mundo não era digno de receber eles. O mundo não era digno de receber João Batista. O mundo não era digno de receber Elias. Não era digno de receber nenhum desses outros homens. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e cavernas da terra. Verso 1 do capítulo 12, nós encerramos o sermão. Portanto, nós também, porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todos os embaraços, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que se lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra de Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz, que é uma grande nuvem de testemunhas que nos rodeia. Irmãos, eu não entendo. Tem muitas pessoas na igreja que às vezes falam assim: eu não vejo a hora de chegar no céu para mim poder conhecer Abraão, para mim poder conhecer Paulo, para mim poder conhecer seja lá quem for. Mas o que você não sabe é que eles estão lá no céu, irmãos, no paraíso, e eles estão ansiosos para conhecer cada um de nós. Eles estão ansiosos esperando que nós chegamos lá, porque só depois que nós chegarmos lá é que tudo aquilo que foi profetizado na palavra de Deus irá se cumprir. É por isso que a palavra do Senhor diz que ao soar da última trombeta, nós iremos ouvir a voz do Senhor como um alarido, som de trovão. A palavra do Senhor diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estão vivos terão os seus corpos transformados. Hoje, irmãos, lá debaixo do altar de Deus tem um monte de alma clamando a Deus, dizendo: Deus, o Senhor não vai vingar o nosso sangue. Você lê depois lá Apocalipse capítulo 11, você vai ver isso daí. E Deus está dizendo assim: espera só mais um pouquinho, porque ainda não completou o número dos que serão salvos, que irão herdar a nova Jerusalém. Irmãos, tem muita gente que está pedindo para que Jesus volte logo. Jesus vai voltar no tempo que está determinado para voltar. E se Ele não voltou ainda, é porque Deus ainda está esperando que aquela pessoa da nossa família que ainda não se converteu, coração duro de pedra, venha se converter para que possa participar da mesma alegria que nós participamos. É que Deus ainda está dando a oportunidade daquele que está na biqueira, daquele que está na Cracolândia, daquele que está no prostíbulo, daquele que está no bar, aqueles que muitas das vezes passam na frente da igreja e zombam da igreja. Deus está dando a oportunidade de ele se arrepender. A Bíblia diz que nós temos uma grande nuvem de testemunha que nos rodeia, pessoas que vieram antes de nós, que foram fiel à palavra de
Deus. Você acha que é difícil para você, irmãos? Imagina como foi difícil para esses homens. Mas eles não negaram a Jesus. Eles permaneceram firmes, aguardando a promessa. Então que nós possamos seguir o mesmo exemplo e nos manter firmes, aguardando a promessa, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Quem recebe essa palavra, dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Se coloque sobre os seus pés. Segura o teclado um pouquinho. Eu creio, irmãos, que toda igreja, chegará um dia que todos nós, num só coro, nós iremos cantar assim: irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com crentes de todas